Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios 2, versículo 1. É o caráter da pregação, né? Eu, irmãos, versículo 1, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, e a este crucificado. E foi com fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra, a minha ação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Pois bem, meus amados, a nossa pregação é Deus. Quando começa assim, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Testemunho de Deus. O testemunho de Deus é esse: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos que nele crescem não perecessem. Então, esse é o testemunho de Deus. O mundo todo jaz no maligno, o mundo todo está condenado. Mas Deus enviou seu Filho amado para que fosse sacrificado, que fosse aquele cordeiro que resgatasse a humanidade. Então hoje tem salvação para a humanidade inteira, gente. Não é só para alguns, é para todos. E o que que a pessoa tem que fazer para ganhar essa tão desejada salvação para viver eternamente? É só crer e aceitar a Jesus. Pois bem, como ele diz lá ainda, eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, testemunho é esse que eu já fiz, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ostentação de linguagem e sabedoria, né? Muitos de nós fazem teologia, né? Bacharel, encher o dedo de anéis, botar um terno bonito e falar empolado, eu sou teólogo, né? Mas tem muitos teólogos indo para o inferno. É, verdade. Tem muitos teólogos que não congregam. A mente deles está cauterizada. O que que eles aprenderam? Aprenderam com homens. Não foi com Deus. A verdadeira sabedoria é o temor a Deus. É Deus quem nos ensina através do Espírito dele. Se você faz teologia e é muito bom você estudar, é excelente, você tem que estudar, porque a palavra manda estudar a palavra para não pecar contra ele. Mas se o Espírito Santo não te ensinar, você não vai aprender. Você vai ter só os anéis no dedo e um diploma em casa, mas que não vai facilitar a tua entrada no céu. Por isso que Paulo, quando começa a pregar, ele diz que em pregar na humildade. Paulo não se preocupava em discutir a nossa fé. Onde está escrito, diz lá os perdidos, né? Aí você vai lá, mostra, aí ele contradiz, aí depois ele quer que você diga outro versículo, você vai diz, ele contradiz. Na verdade, ele quer discutir, né? Ele se acha mais sábio do que você e de repente é mesmo. Só que diante de Deus ele é um tolo, porque toda a sabedoria dele está levando ele para o inferno. Então nós devemos pregar o evangelho como ele é. Jamais entrar em contenda, em discussão por causa do evangelho.
Você já viu um médico discutir com o paciente o tratamento dele? Não, você começa a falar, ele vai perguntar a você, quem é o médico? É eu ou você? Então, o ímpio está falando com você, você. Quem é o servo de Deus? Sou eu ou você? Então, você que é o servo de Deus, você que tem a palavra da salvação, você que sabe como chegar lá, não é o ímpio. O ímpio tem que ouvir a palavra do Senhor. E quem convence, gente, as pessoas, não sou eu. Eu não tenho que falar palavras persuasivas, bonitas, para convencer quem quer que seja. Quem convence é o Espírito Santo. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo convence, ó, eu sou Deus, eu enviei meu filho para te salvar. E ele acreditou porque o Espírito Santo deu entendimento a ele vai ser salvo. Mas caso contrário, ele vai continuar perdido. Tá bom, meus amados? Então, passe, você, servo de Deus, você foi levantado para pregar o Evangelho. Então, pregue o Evangelho. E mas pregue com simplicidade de coração. Me lembro, certa vez, né, Paulo entra na Ágora, aonde se reuniam eh, filósofos, homens de grande saber daquela época, e entrou ali e falou: Mas esses homens são sábios, eles merecem ter salvação. Então ele entra lá para pegar a salvação. Ele começa a pegar, um começa a discutir: que fé é essa? Que Jesus é esse? Outros falam: essa é uma religião nova. Então ele acaba saindo de lá porque ele não ia discutir a nossa fé. E vai para a rua, para as pessoas simples, lá na rua. Ele prega o evangelho. E são muitas almas que ele ganha para Jesus. A sabedoria mundana, gente, atrapalha muito a pessoa em entender o evangelho. Porque eles ficam soberbos, ficam vaidosos. Você começa a pregar e começa, não, não é bem isso, é onde está na Bíblia, tá, tá, mas eles não querem saber exatamente o que onde está na Bíblia, isso para eles não interessa, eles só querem discutir. Não percam tempo com essas pessoas. Se limite a pregar o Evangelho como ele é, poderoso, tem capacidade de salvar, libertar a alma. Se a pessoa crer, ela vai ser salva, senão, ela continua no inferno. E é para onde ela vai? Tá bom? Que Deus abençoe vocês, rique e poderosamente, e até a próxima aula, permitindo Deus de Israel.